Esse Saúde Mental, do Jaider, que traz 47 casos da prática clínica do psiquiatra espírita mais respeitado da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, talvez um dos mais respeitados do país, com 30 anos de experiência médica espírita, e ele traz 47 casos em que as questões espirituais se conjugam às questões psiquiátricas, ansiedade, fobias, pânico, esquizofrenia, adoecimentos diversos, e o que deu certo no tratamento espiritual e o que levou a não dar, desde posturas até atitudes. E aqui tem um caso muito interessante, que é de um esquizofrênico hebifrênico, que é o caso mais grave de esquizofrenia, porque a pessoa fica delirando 24 horas por dia. E nesse caso, esse esquizofrênico começou a falar e a escrever em alemão. Ele mora em hospitais desde os 9 anos de idade. Ele só teve educação formal até a 5ª série. Depois sempre morou em hospitais psiquiátricos, não teve mais educação, nem acesso nem a livros de educação, nem a internet. Delira o tempo todo, mas começou a falar e escrever em alemão. Uma equipe foi designada para estudar o que ele falava e o que ele escrevia. Descobriu-se que eram nomes próprios e explicações sobre os nomes próprios. Todos os nomes próprios eram verdadeiros, todas as explicações eram exatas e verdadeiras, nenhum dado falso. Todos os nomes eram de altos chefes do comando nazista. E ele começou a desenhar símbolos nazistas, fórmulas químicas e uma série de outras coisas. Um dia, enquanto a equipe pesquisava a sua identidade, ele entrou dentro de uma sala de trabalho terapêutico com uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga, olhou para elas assim que entrou, teve uma janela rara de lucidez, começou a chorar humildemente e a pedir perdão. Elas olharam para ele, acharam aquilo estranho, nunca tinha acontecido, nem nunca tinham visto chorar, quanto mais fazer aquilo. Então perguntaram para ele, mas fulano, por que é que você nos pede perdão? E ele olhou para elas e disse-lhes, eu lhes peço perdão porque eu mandei vocês 3 para o forno. E elas choraram junto com ele, porque aquilo tocou o coração delas tão intensamente que ali claramente se configurava o reencontro entre vítimas e algoz. Naquela noite, na reunião mediúnica, no Hospital Espírita André Luiz, os espíritos mandaram-nos parar de pesquisar a identidade dele, porque aquilo que objetivavam as regressões espontâneas já tinha sido obtido e ele já entrava em processo de arrependimento sincero. Esse caso foi publicado com todos os desenhos e coisas que ele escreveu e com o estudo histórico de cada personagem que ele citou. Eu mesmo fiz esse estudo histórico e deu muito trabalho. Esse homem sabia mais de história do nazismo do que eu e muitas outras pessoas que tiveram educação formal sobre a Segunda Guerra Mundial. É um caso muito interessante de reencarnação comprovada, não é? Então ele está nesse livro publicado e ele está nesse processo de preparar-se para o reajuste, porque a reparação ainda está longe. Ele ainda está em processo de exoneração da carga de culpa que traz no seu psiquismo e dos efeitos que voltam para ele, das suas vítimas e os efeitos indiretos daquilo que fez. É um processo longo de reajuste. Nesse caso, as pessoas perguntam, mas a esquizofrenia não tem cura? Não, a esquizofrenia é a cura. Nesse caso, o processo da esquizofrenia já é o tratamento. Já é o processo da melhoria do espírito. Não terá melhora nesta encarnação, mas terá um processo de melhora substancial do ponto de vista espiritual.